Fala galera, Robson Lima aqui com mais seu vlog. Hoje nós vamos falar de Karl Mannheim, um sociólogo húngaro que já é morto há algum tempo. E, na verdade ele nasceu em 1893 e morreu em 1947. E por que eu quero falar dele agora, Robson? Bom, porque ele é o fundador, basicamente, da sociologia do conhecimento, uma das áreas mais importantes da sociologia, que é a área que estuda questões como são geradas as ideias de uma sociedade e o que isso tem a ver com a sociedade em geral e por que é importante nós prestarmos atenção à forma como uma sociedade pensa a respeito de si e a respeito dos outros. Por que um intelectual como o Marx ou o Weber somente podem nascer naqueles momentos específicos históricos? Por que é tão importante para a gente aqui no Brasil que as ideias sobre o que é ser brasileiro só comecem a existir realmente a partir do século XIX? Perguntar-se o porquê dessas questões e o que isso tem a ver com a sua vida é a grande ideia do vídeo de hoje e do canal de modo geral. E eu espero que isso seja legal para vocês, porque a gente vai começar agora, depois da vinheta. O Karl Mannheim, ele teve uma vida muito bacana, na verdade. Húngaro, né? Ele foi estudar em Berlim. Ele estudou com o irmão do Weber, tá? O Alfred Weber. Ouviu palestras do Simmel, do George Simmel, um outro autor também que a gente já falou bastante aqui. Estudou com o Georg Lukács, eu não sei pronunciar isso, desculpa aí. Ele foi professor de sociologia lá em Frankfurt, tá? Só que quando o nazismo ele realmente consegue ascender e consegue o poder em 1935, e aí o Hitler passa aquelas leis banindo judeus e outros grupos indesejáveis, ou sei lá como é que estava escrito na lei da época, eu não lembro, mas de qualquer forma ele foi banido lá da Inglaterra, foi banido de Frankfurt, da Alemanha, e foi parar na Inglaterra. E na Inglaterra ele ficou até morrer, basicamente, tá? Ele trabalhou com a London School of Economics, ele é um cara muito importante. Isso é o básico do básico, tá? Você bota o nome dele na Wikipedia e você vê isso. O que é interessante do Mannheim? Mannheim é um cara muito legal. E ele tem uma ideia super interessante que é o seguinte. Olha, eu vejo os méritos do marxismo. Lembra, ele está olhando para o marxismo pré-Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, já teve a Revolução Russa, já teve Lenin, já aconteceu as coisas lá. Ele está olhando para lá e vendo, eu consigo ver o mérito da ideia marxista de modo geral, mas eu discordo desse papo aí de revolução armada e tal. Eu não acho que isso vai ser a longo prazo muito bacana. Mas, por um outro lado, eu também não gosto do lado do Weber, dessa postura de nós estamos condenados, que o pessimismo cultural, o Weber se inscrevia nisso aí, né? E o pessimismo cultural é uma ideia mais maior, vamos dizer assim, mais maior de grande, que começa com o Nietzsche, né? Que, na verdade, não vou explicar isso agora, é muita coisa, mas é basicamente essa ideia, literalmente, de, poxa, esse mundo que a gente está agora não é legal, mas a gente também não pode fazer muita coisa a respeito. Que peninha, vamos cruzar os braços e resistir heroicamente até o fim. Que você vê muito isso até no próprio Weber, né? No Política com Vocação em particular, você vê muito isso. Né? Aquela coisa toda da modernidade, ser a jaula de aço, ou se você quiser traduzir melhor, como o Michel Louvi, o receptáculo duro como aço, né? Da modernidade. Essa coisa que nos prende, nos destrói, não sei o quê. O Mannheim estava olhando para isso. E olhando também, cara, eu acho que vocês estão exagerando também. Também não é assim. Vamos tentar pegar o que é bom de cada coisa. Vamos tentar melhorar isso aqui. Peraí. Ou seja, ao mesmo tempo que o Mannheim está recusando a ideia da esquerda, da esquerda da época que ele estava olhando ali, né? De União Soviética, de revolução, etc. Ele também estava recusando a ideia da direita de se resignar e de cruzar os braços e deixar acontecer tudo aí, porque a vida é isso mesmo. Ele estava recusando essas duas coisas. Então a obra do Mannheim tem dois aspectos importantíssimos. A ideia da sociologia do conhecimento, que é o estudo de como o conhecimento é gerado e produzido numa sociedade, de como esse conhecimento ele vai acabar influenciando outros aspectos, etc. Baseado particularmente na ideia do Marx de que
as ideias da classe dominante são as ideias dominantes e que existe uma relação entre a materialidade, né, e as ideias, né? Não é a ideia vindo do nada, não. A ideia vem de lugares específicos na sociedade, né? Beleza. E também tem o segundo aspecto, que é a questão de o que fazer com esse estudo, que é o que a gente pode chamar de sociologia política do Mannheim. E é esse segundo aspecto que influencia mais aqui no Brasil, tá? Então você vai ter intelectuais como Florestan Fernandes, o Alberto Guerreiro Ramos e outros também, que vão pegar essas ideias do Mannheim em termos de, olha gente, o cientista, especialmente o cientista social, ele tem um papel fundamental nessa sociedade democrática que a gente vive, tá? E ele vai fazer todo um ponto ali. Então, essa ideia da sociologia política como uma arma pró-democracia, como uma coisa que pode ajudar a fazer os debates e as ideias funcionarem melhor no campo democrático, no campo político. Isso tudo vem do Mannheim para cá, dos anos 50 ainda. O Florestan Fernandes estudou com Mannheim, inclusive. O Guerreiro Ramos estudou com Mannheim. O Florestan Fernandes ele descobriu a obra do Mannheim pelo livro Ideologia e Utopia. Mas o Guerreiro Ramos, salvo engano meu, ele foi estudar nos Estados Unidos com Mannheim. Então você tem uma coisa bem direta ali. E nos Estados Unidos você tem mais a questão da sociologia do conhecimento, a questão mais programática, teórica, né, de estudar o conhecimento pelo conhecimento, de onde ele vem, etc. Né? E é em parte o próprio Mannheim querendo isso, porque ele que fez a edição dos livros dele em inglês. E parte pelas próprias ideias dos americanos, né? Tipo, eles têm uma questão lá de serem muito resistentes à ideia do intelectual político. Esse fenômeno que você está vendo agora nos Estados Unidos, e está vindo para cá do Brasil também, com figuras como Olavo de Carvalho, né, que agora é morto, mas agora ele tem um bocado de filhotes, né? Essa coisa é um pouquinho nova nos Estados Unidos, tá? Lá nos Estados Unidos, lá de trás, final do 19, começo do 20, existia uma resistência maior à ideia do cientista, que também é um intelectual público, que também é um cara que fala, né, das ideias publicamente na arena política e tal. Isso tinha mais resistência lá. É por isso que, inclusive, quando você vai pegar o livro do Peter Berger e Thomas Luckmann, Construção Social da Realidade, que é um livro que eu não comentei aqui ainda, mas que é extremamente importante para essa disciplina, você vai ver que ele não fala muito da questão política do Mannheim ali. Como é típico do Berger, na verdade. O Berger ele consegue ao mesmo tempo ensinar uma sociologia que é super bacana, super do povo, né, vamos dizer assim, porque ele está sempre preocupado com o micro, com a relação pessoal, como isso afeta a sua vida em particular, mas ao mesmo tempo ele está sempre distanciando a sociologia de qualquer estrutura política específica. Então, não sei muito bem. Eu já falei do Perspectivas Sociológicas, que para mim é o melhor livro do Peter Berger. Já vou deixar a bolinha aqui. Procurem por Clube do Livro, né? É a parte desse canal aqui onde eu sento e falo de um livro específico, né, e tal, e explicando as ideias dele, etc, etc. É um vídeo um tanto antigo, mas eu gosto dele ainda, tá lá. E também isso acaba ligando com a questão do Mannheim, especificamente na questão política, tá? Veja, o problema do Mannheim era que ao mesmo tempo que você não pode falar de um conhecimento que é geralzão, um conhecimento para todos governar, porque não dá para fazer isso, porque a sociedade é complexa demais para isso, você também não pode cair na armadilha do relativismo extremo, de se tudo é válido, então nada é válido, então eu vou fazer o que eu quiser, então dane-se política, dane-se as ideias e blá, né? Aí você cai no irracionalismo, né? Na rejeição do que é racional, na rejeição do que é intelectual. E o Mannheim estava escrevendo esses primeiros textos, que a gente vai ver no livro aqui no Brasil, chamado Ideologia e Utopia. Ele estava escrevendo esses textos olhando para a Alemanha fascista. Ele, afinal de contas, ele foi expulso da Alemanha em 1935, e obviamente você é expulso do seu país, você vai ficar atento no que está acontecendo no seu país. Então ele está olhando para a Alemanha fascista e dizendo, gente, essa postura de negar a ciência a qualquer custo e achar que só porque o conhecimento é relativo, então eu não preciso estudar, eu não preciso me preocupar com isso e tudo é válido,
Isso aí também não dá. Para se contrapor a essa ideia, ele propõe o conceito de relacionismo, ou seja, você tem que entender o conhecimento em relação aos conhecimentos e em relação a quem está proferindo esse conhecimento. Exemplo super simples. A gente está numa discussão agora, aqui, eu estou gravando esse vídeo em fevereiro de 2026. A gente está numa discussão agora sobre o fim da escala 6x1, certo? A ideia é que não faz sentido você ter uma escala de trabalho de 6 dias de trabalho para 1 dia de descanso, certo? E que, em que pese coisas individuais de profissões individuais. Isso literalmente não faz sentido, é uma carga enorme para o trabalhador e acaba que você não consegue usar o teu tempo para fazer outras coisas, né? Por exemplo, eu quero levar a minha família no fim de semana para a praia, não posso, porque eu só tenho um descanso. Por eu não fazer isso, eu não gastei gasolina, ou seja, o posto de gasolina que poderia ter ficado com a minha gasolina não ficou. Eu não fui para a praia, as pessoas que poderiam ter vendido coisas para mim de comer na praia não receberam. E como elas não receberam, elas vão voltar para sem dinheiro. E você entende como a ideia é que ao você mudar essa jornada de trabalho, mudar essas horas trabalhadas, ou mantê-las como estão, depende, tem 2 projetos, você vai acabar gerando várias coisas na economia, certo? Você vai acabar gerando um efeito cascata. A diferença é que hoje você vê o efeito cascata sendo colocado como uma coisa negativa para certos setores de intelectuais e cientistas e com uma coisa positiva para outros setores de intelectuais e congressistas e políticos e tal. O que isso tem a ver com Mannheim, Robson? Bom, é só você ver quem está falando, por exemplo, o Brasil vai quebrar se a escala 6x1 acabar. O Brasil vai quebrar. Aí você olha lá, quem está dizendo isso? Ah, tá. Pesquisas e cientistas ligados, que foram ligados, ou que são ligados, ou que foram financiados por grandes industriais, grandes empresários da Faria Lima, etc. Ah, ok. Quem paga a festa vai dizer qual música que vai tocar. Isso é bastante óbvio. Isso é um exemplo super simples de como a produção do conhecimento ela pode seguir regras internas de ciência, tá tudo bem. Você não precisa mentir com a estatística. Você simplesmente escreve de um jeito que agrada o teu patrão. Entende? Claro, é uma ciência correta? Não, né? Mas assim, independente de eu falar mal de qualquer estudo que seja, a questão é que o conhecimento, a produção do conhecimento especializado e a distribuição do conhecimento especializado, né? Ou seja, eu fiz a pesquisa e aí eu vou postar essa pesquisa no Twitter. Se ninguém repercutir isso, acabou ali. Mas agora se um jornal pegar, se uma pessoa famosa pegar e começar a falar e começar a repercutir, aí já é uma outra questão. Vocês estão entendendo qual é a diferença? Como não é simplesmente eu tive uma ideia e acabou e a minha ideia é maravilhosa. Para o Mannheim, não. Você tem que considerar de onde está vindo essa ideia, socialmente falando. Quem são as pessoas, quem são os grupos que estão produzindo essa ideia. Como eu falei para vocês antes, o Mannheim tinha uma dimensão política também, tá? Ou seja, isso tudo que eu estou falando aqui é a questão da ciência, né? Sociologia do conhecimento, produção, distribuição, beleza. O que a gente faz com isso seria a parte política do negócio. E para o Mannheim, ele tinha uma ideia, que aí é uma questão controversa também, de que, a gente precisa de gente específica, intelectual, ou seja, que tem conhecimento, né, das coisas, né, para poder fazer esse pensar o político, pensar a sociedade, entendeu? Só que essa galera precisa estar separada, mais ou menos separada, e nesse sentido é bem mais ou menos mesmo, mais ou menos, não totalmente porque não dá, mas mais possível separada da classe política. Você tem os políticos de um lado, mas você tem que ter esse grupo de intelectuais de um outro lado, pensando sobre o Brasil, pensando sobre a nação, né? E tentando ver para onde a gente vai.
né? Quais são os rumos que nós vamos tocar? E esse grupo de intelectuais, que o Mannheim usa a palavra inteligência, né? Não sei porque ele resolve usar essa palavra, mas é a palavra que ele usa. Esse grupo de intelectuais, essa inteligência, como eles são separados do fluxo político, eles não têm poder direto político, tá? Então eles não estão mandando. Mas, ao mesmo tempo, como eles são intelectuais e eles estão exercendo a sua voz política, escrevendo artigo, fazendo palestra, galera, tem que fazer isso aqui, uhul. Então, a classe política vai acabar virando e olhando para eles e tentando ver o que pode ser feito com essas ideias aí. O que o Olavo de Carvalho fez com a direita brasileira foi exatamente isso. Tá? Quando ele falava mal de intelectualidade orgânica, usando um conceito do Gramsci que ele entendeu mal, ou de propósito ou por acidente, o que ele fez foi exatamente isso. Ele era um cara de fora da política, nunca se candidatou a nada, nunca quis se candidatar a nada, mas as ideias dele influenciaram e influenciam a direita atual aqui no Brasil. Em termos de Mannheim, sim, inteligência. Tá ali. Agora imagina que o Olavo foi um grupo inteiro de gente. Não é só o Olavo, né? Uma pessoa. Imagina agora que esse Olavo é uma galera, uma pá de gente. Você vai ter um grupo, uma inteligência. Para o Mannheim, a forma como a gente resguardaria a democracia, tanto do fascismo quanto dos roubos de uma União Soviética da vida, tá? Seria justamente mantendo esse equilíbrio entre política, economia e ciência, e fazendo esse tripé acontecer. Você teria uma inteligência que falaria as coisas, e os políticos que efetivamente fariam uma política acontecer, mas eles de ouvido apontado ali para os intelectuais. Ah, tá querendo dizer isso? Vamos ver se dá para fazer isso ou não. E com esse diálogo aqui, nessa tríade, você poderia fazer as coisas acontecerem. Isso era bem basicamente a ideia da sociologia política do Mannheim. E eu espero que com este vídeo você tenha pelo menos uma introdução ao pensamento do Mannheim, porque eu quero voltar a esse assunto, especificamente ao assunto do lugar do intelectual na política, em vídeos subsequentes, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí na saída, não esquece de deixar um comentário, de apertar o sininho caso você não seja inscrito, inscrito, e aperte lá em todas as notificações. Eu estou postando vídeos todo dia, por enquanto, porque eu estou fazendo esse desafio de 30 dias de sociologia e tal, achei bacana, achei maneiro. Confesso para vocês que tem sido um desafio realmente, mas eu também estou gostando bastante, tá me forçando a ler bastante coisa diferente e tal, é bem legal. Se isso parece bacana pra você, fica por aí, que sociologia é isso aí, tá? Sociovlog é isso aqui. É pé no chão, sociologia dita do jeito simples pra gente entender e começar a conversar. Meu Pix está aqui no cantinho da tela, socio.hobby@gmail.com. Qualquer valor é válido, é muito agradecido de verdade. Também é o meu e-mail de contato, tá? socio.hobby@gmail.com. Eu estou recebendo já algumas perguntas de vocês, bem bacana, inclusive, ter esse contato. Então, fiquem aí, fiquem com a ideia do Mannheim. Eu espero que vocês tenham entendido. E a gente se vê na próxima, que provavelmente vai ser amanhã. Então é isso, gente. Robson Lima desligando e esperando que vocês tenham entendido minimamente a ideia do Mannheim. Tchau.